O faraó conta a noite em que o Egito afundou na última praga. Eu fui chamado de Deus. Homens se curvavam diante de mim. Servos corriam quando eu levantava a mão. Sacerdotes pronunciavam meu nome como se ele carregasse eternidade. Meu palácio brilhava enquanto milhares trabalhavam sob o sol. Meu trono parecia firme como as pedras das pirâmides. Eu era o faraó do Egito, o senhor do Nilo, o guardião da ordem, o rosto vivo do poder. Ou assim eu pensava. Mas houve uma noite em que todos os títulos caíram no chão. Uma noite em que o ouro não protegeu minha casa. Uma noite em que os deuses do Egito ficaram mudos. Uma noite em que o choro atravessou o reino inteiro, desde a casa do escravo até o palácio do rei. Aquela noite começou com silêncio. Um silêncio pesado demais. Um silêncio que parecia esperar a meia-noite. E quando a hora chegou, o Egito gritou. Nunca esquecerei aquele som. Não era o grito de uma batalha. Não era o grito de homens feridos por espadas. Era o grito de mães, pais, irmãos, servos, nobres, pobres, sacerdotes e soldados. Era o grito de uma nação descobrindo que não podia lutar contra o Deus de Israel. Naquela noite, o primogênito de cada casa egípcia morreu. E no meu palácio, meu próprio filho também foi tocado pela morte. Eu, que tantas vezes endureci o coração, senti o coração se partir tarde demais. Esta é a minha confissão. A história da noite em que o Egito afundou na última praga. A noite em que aprendi que nenhum trono humano permanece de pé quando se levanta contra o Senhor. Desde criança ensinaram-me que eu não era como os outros homens. Eu não deveria pensar como eles. Não deveria temer como eles. Não deveria pedir como eles. Eu era faraó. O sangue real corria em mim. O Egito era meu corpo. O Nilo era minha veia. O povo era minha força. Os exércitos eram meus braços. Os templos eram minha voz diante dos deuses. Quando eu aparecia, cabeças se curvavam. Quando eu falava, homens obedeciam. Quando eu decretava, vidas mudavam. Era assim que o mundo funcionava. Ao menos para mim, os hebreus eram apenas trabalhadores. Um povo estrangeiro, dentro de nossas terras. Fortes, numerosos, resistentes. Eles construíam, carregavam, sofriam, e ainda assim se multiplicavam. Meu coração não os via como pessoas. Via como força de trabalho. Via como ameaça. Via como propriedade. Esse foi um dos meus primeiros pecados. Quando um rei deixa de ver seres humanos e passa a ver apenas utilidade, seu trono já começou a apodrecer. Mas eu não enxergava. Eu via tijolos, cidades, obras, poder. E quando ouvi que o Deus dos hebreus queria libertar, luz, ri por dentro. Libertá-los? Quem poderia arrancar servos das mãos do Egito? Quem poderia desafiar Faraó dentro de sua própria terra? Então Moisés entrou em minha corte, aquele hebreu criado entre nós, aquele homem que conhecia o Egito, mas falava em nome de outro Senhor. Ele veio com Arão e disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Eu olhei para ele e perguntei, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Essa pergunta foi minha afronta. Quem é o Senhor? Eu descobriria, mas descobriria perdendo tudo que meu orgulho dizia controlar. Moisés não parecia um guerreiro. Não vinha com exército. Não trazia carros de guerra. Não levantava espada. Trazia palavras. E uma vara. Como eu poderia temer uma vara? Mas quando Arão lançou a vara diante de mim, ela se transformou em serpente. Meus magos também fizeram sinais. Nossos encantadores imitaram. E por um momento senti-me seguro. O Egito tinha poder. O Egito tinha conhecimento. O Egito tinha mistérios. Mas então a vara de Arão tragou as varas deles. A serpente do Deus dos hebreus devorou as serpentes do Egito. Ali havia um aviso. Eu poderia ter percebido. Poderia ter perguntado, que poder é esse? Mas o orgulho sempre procura uma explicação que preserve sua dureza. Eu endureci o coração. Recusei. Não deixei o povo ir. E assim começou a guerra que eu pensei ser entre mim e Moisés. Mas nunca foi. Era entre meu orgulho e o Senhor. E eu não sabia quão terrível é lutar contra Deus. O Nilo não era vida para o Egito. Sem ele, não havia colheita. Sem ele, não havia abundância. Sem ele, não havia Egito. Nós o venerávamos. Dependíamos dele. Cantávamos sua grandeza. Mas o Deus dos hebreus tocou o Nilo. As águas se transformaram em sangue. Peixes morreram. O cheiro tomou conta da terra. O rio que sustentava nossa vida tornou-se sinal de morte.
Homens cavavam ao redor para encontrar água. O povo murmurava. Os sacerdotes tremiam. Mas meus magos também fizeram algo semelhante. E novamente encontrei desculpa para endurecer. Pensei, se meus magos podem imitar, então não preciso ceder. Como fui cego, imitar julgamento não é vencê-lo. Reproduzir um sinal não significa possuir autoridade sobre ele. Mas eu não queria libertar Israel, não queria admitir que havia um Deus acima do Egito. Então virei as costas ao Nilo ensanguentado, e a cada recusa, algo em mim ficava mais duro. Depois vieram rãs. Elas saíram das águas e invadiram tudo. Casas, quartos, jamas, fornos, palácio. Não havia lugar limpo. O Egito inteiro parecia tomado por uma invasão repulsiva. Chamei Moisés. Pedi que rogasse ao Senhor para tirar as rãs. Prometi deixar o povo ir, mas quando a praga cessou, meu coração voltou a endurecer. Esse foi outro pecado. Prometer diante da dor e esquecer depois do alívio. Muitos homens fazem isso. Quando a calamidade aperta, falam em mudança. Quando o peso sai, voltam à rebelião. Eu fiz assim. Depois vieram piolhos ou pequenos insetos do pó da terra. Meus magos tentaram imitá-los e não conseguiram. Então disseram, isto é o dedo de Deus. Até meus magos viram o que eu recusava ver. O dedo de Deus. Mas o faraó não queria ouvir. Depois vieram moscas. Enxames terríveis. Invadiram casas egípcias. Mas na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, havia separação. A praga tocava o Egito, mas não tocava o povo de Israel. Aquilo deveria ter me feito tremer. O Deus de Moisés não apenas feriava. Ele distinguia. Ele sabia quem era seu povo. Ele marcava a diferença entre os que estavam debaixo de sua promessa e os que se levantavam contra ele. Mesmo assim, eu negociei. Sacrificai nesta terra. Moisés recusou. Depois eu disse que poderiam ir, mas não muito longe, sempre tentando controlar a obediência dos outros. Sempre tentando dar a Deus metade do que ele exigia, mas o Senhor não pede permissão a reis. Eu ainda não entendia. A praga atingiu os animais. Cavalos, jumentos, camélios, boa, ovelhas. O gado egípcio morreu, mas dos animais dos filhos de Israel, nenhum morreu. De novo, separação. De novo, aviso. De novo, misericórdia antes do golpe final. Depois vieram úlceras, feridas nos homens e nos animais. Meu corpo sentiu a humilhação de ser vulnerável. O Egito, que se julgava forte, coçava, ardia, gemia. Meus magos nem podiam permanecer diante de Moisés por causa das feridas. Os homens que antes imitavam sinais agora estavam cobertos de derrota. Mas eu ainda resistia. Então veio a saraiva. Pedras de gelo misturadas com fogo caíram do céu. Nunca vi nada igual. O campo foi destruído. Árvores quebradas. Homens e animais mortos ao ar livre. A terra ferida pelo céu. Moisés havia avisado. Quem temeu a palavra do Senhor, recolheu servos e animais para dentro de casa. Quem desprezou, perdeu. Essa também foi uma divisão. Não apenas entre hebreus e egípcios, mas entre os que ouviram o aviso e os que zombaram. Eu chamei Moisés e disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Palavras fortes, mas meu coração não acompanhou minha boca. Quando a saraiva cessou, pequei ainda mais. Endureci o coração. Há confissões que são apenas medo falando. O arrependimento verdadeiro muda o caminho. Eu apenas queria alívio. Depois vieram gafanhotos. O que a saraiva deixou, eles devoraram. O Egito, antes fértil, parecia esvaziado. Meus próprios servos começaram a me pressionar. Disseram, até quando este homem nos será por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Ainda não sabes? Essas palavras me feriram. Meus servos viam o que eu, no trono, me recusava a admitir. O Egito estava destruído, mas um rei orgulhoso prefere um reino quebrado a perder uma disputa de vontade. Depois veio a escuridão. 3 dias de trevas palpáveis. Não era noite comum. Era como se a luz tivesse sido retirada. Homens não viam uns aos outros. Ninguém se levantava de seu lugar. O Egito, terra de templos solares e deuses brilhantes, ficou mergulhado em sombra. Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Luz para eles, trevas para nós. A mensagem era clara, mas meu coração continuava em guerra.
Chamei Moisés. Permiti que fossem, mas queria reter os rebanhos. Moisés disse que nenhuma unha ficaria. Nenhuma unha. Deus exigia a libertação completa. Não metade. Não acordo. Não escravidão com aparência de culto. Fiquei furioso. Disse a Moisés que não visse mais meu rosto, porque no dia em que o visse, morreria. Moisés respondeu: Bem disseste. Nunca mais verei o teu rosto. Eu pensei que encerrava a conversa. Na verdade, estava aproximando a noite mais terrível da minha vida. Antes da última praga, houve aviso. Sempre houve aviso. Isso me atormenta. Não fui surpreendido sem palavra. Não fui atingido sem oportunidade. Moisés anunciou: À meia-noite, o Senhor passará pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Do trono a Mó, do palácio à casa mais pobre. Nenhum lugar egípcio estaria alto demais ou baixo demais. A morte atravessaria a nação. Mas entre os filhos de Israel nem mesmo um cão moveria a língua. Outra vez, separação. Outra vez o Deus de Israel marcaria diferença. Eu ouvi. Meus servos ouviram. O Egito ouviu. Mas ouvir não é o mesmo que se humilhar. Eu tinha visto sangue no Nilo. Rãs, piolhos, moscas, morte do gado, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas. E ainda assim, meu orgulho tentou resistir. Como explicar isso? O coração endurecido não age como razão. Ele age como pedra. E quando Deus confronta uma pedra, ou ela se quebra em arrependimento, ou se torna testemunha de juízo. Eu fui pedra. Soube que entre os hebreus algo estranho acontecia. Cada família tomaria um cordeiro sem defeito. O sangue seria colocado nos umbrais e na verga das portas. Comeriam a carne naquela noite, com pressa, com lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, como quem está pronto para partir. Achei aquilo estranho. Sangue nas portas. Um povo escravo se preparando como se fosse livre antes mesmo da libertação acontecer. Que fé era aquela? Eles ainda estavam no Egito, ainda haviam nossos palácios, ainda havia soldados, ainda havia decreto real, mas agiam como quem já ouvira a sentença final do céu. Enquanto o Egito tentava dormir, Israel obedecia. Enquanto meu palácio confiava em paredes, eles confiavam no sangue. Eu não entendi. Só mais tarde percebi que aquela noite não seria decidida pela força das casas, mas pela marca do sangue. Onde houvesse sangue, a morte passaria por cima. Onde não houvesse, entraria. O Egito confiava em tronos. Israel confiava no cordeiro. A noite chegou. Não era uma noite comum. Havia tensão no ar. Depois de tantas pragas, o Egito já não dormia como antes. As pessoas tinham medo do céu, medo da água, medo do pó, medo dos insetos, medo da voz de Moisés, medo do Deus que eu dizia não conhecer. Mesmo assim, muitos tentaram agir como se tudo fosse passar. O coração humano tem uma capacidade terrível de se acostumar até com avisos divinos. No palácio havia tochas, guardas, servos, sacerdotes talvez murmurando orações aos nossos deuses. Meu filho estava ali, meu primogênito, herdeiro do trono, sangue do meu sangue, aquele que deveria continuar meu nome, aquele que seria ensinado a governar o Egito. Eu o havia visto crescer entre colunas e ouro. Ele conhecia a linguagem do poder antes de conhecer a linguagem da dor. Naquela noite, talvez ele não entendesse completamente o que pairava sobre nós. Ou talvez entendesse mais do que eu queria admitir. Eu tentei manter a postura. Um faraó não demonstra medo. Um faraó não treme diante de profetas hebreus. Um faraó não admite que perdeu. Mas a meia-noite se aproximava, e havia algo no ar que nenhum soldado podia combater. Então veio a meia-noite. Não sei explicar o instante exato. Não vi uma espada. Não ouvi passos humanos. Não vi exército entrando pelos portões, mas senti a presença do juízo atravessar o Egito, como vento invisível, como sentença antiga, como mão que ninguém podia deter. E então, o primeiro grito, distante, depois outro, mais perto, depois muitos. O som cresceu. Casas acordaram em desespero. Mães chamavam filhos que não respondiam. Pais sacudiam corpos imóveis. Servos corriam pelas ruas. Animais gemiam. Portas se abriam.
Tochas se acendiam. A noite explodiu em lamento. Não havia casa egípcia sem morto. A frase é simples, mas viver isso é insuportável. Não havia casa egípcia sem morto. Do mais pobre ao mais rico. Do estábulo ao palácio. O Egito inteiro tornou-se um funeral. Corri até meu filho, ou talvez tenham corrido até mim. Minha memória é quebrada nesse ponto. Lembro de vozes, lembro de pés apressados, lembro de uma mulher gritando, lembro de tocar seu rosto, frio, imóvel. Meu primogênito, aquele que se assentaria no meu trono, morto. Nenhum exército podia trazê-lo de volta, nenhum mago, nenhum sacerdote, nenhum deus egípcio, nenhuma riqueza, nenhum decreto real. Eu era faraó, mas diante da morte do meu filho, era apenas um pai esmagado. O palácio chorou. O lugar onde muitos se curvavam diante de mim agora estava cheio de gritos que eu não podia silenciar. O trono parecia inútil, o ouro parecia frio, as colunas pareciam testemunhas mudas da minha derrota. Eu havia enfrentado o Deus de Israel com palavras, decretos e dureza. Agora ele havia tocado aquilo que eu não podia proteger. Meu filho, o herdeiro, o futuro, a continuidade do meu nome. Tudo caiu naquela cama. Pensei nos outros pais do Egito. Pensei nas casas simples, nas servas, nos trabalhadores, nos soldados, nos que talvez não tivessem escolhido minha dureza, mas sofreram sob minha liderança. Esse é o peso terrível do governante endurecido. Sua rebelião não morre apenas em seu quarto. Ela se espalha sobre o povo. Minha recusa custou ao Egito. Minha arrogância trouxe luto a famílias inteiras. Não digo isso para me absolver. Digo porque é verdade. Quando um coração no trono se endurece contra Deus, muitos choram. Naquela mesma noite, mandei chamar Moisés e Arão. Eu, que havia dito que ele não deveria ver mais meu rosto. Eu, que o ameacei. Eu, que o tratei como incômodo. Agora precisava dele. O homem que eu expulsara com palavras era o homem que eu chamava em desespero. Quando ele veio, eu não falei como antes. Não negociei. Não tentei reter rebanhos. Não impus distância. Não pedi culto dentro do Egito. Não falei como o Senhor. Disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Abençoai-me também a mim. Que frase estranha na boca de Faraó. Eu, que me via como fonte de autoridade, pedi bênção aos homens do Deus que havia resistido, mas não era arrependimento pleno. Era desespero, era dor, era medo. Eu queria que a morte parasse. Queria que o juízo saísse do Egito. Queria que Moisés fosse embora com seu povo e seu Deus. O Egito inteiro pressionava. Todos diziam, estamos todos mortos. O povo queria que Israel saísse depressa. A escravidão que mantivemos por tanto tempo tornou-se terror para nós. A presença dos hebreus, antes vista como mão de obra, agora parecia sinal de julgamento se permanecessem. Eles partiram, com seus filhos, seus idosos, seus rebanhos, seus pães sem fermento, suas roupas, seus cajados. Partiram de noite, mas caminhavam como povo que havia sido chamado para a luz. Os egípcios lhes deram objetos de prata, ouro e roupas. Aquilo também me humilhava. Os escravos saíam levando riquezas do Egito. Não como ladrões, como povo que recebia reparação. O Deus deles não apenas os libertava, também os fazia sair com mãos cheias. Eles deixaram para trás tijolos, chicotes, gritos de capatazes, sepulturas de gerações oprimidas. Eu os vi partir, talvez não com meus olhos do palácio, mas vi em minha mente uma multidão saindo da terra que pensei controlar. O Egito, enfraquecido. Israel, livre. Moisés, vitorioso não por espada, mas por obediência. E eu, Faraó, quebrado por uma noite, mas ainda não completamente curado da soberba. Esse é o mistério sombrio do meu coração. Até depois da morte do meu filho, a dureza voltaria. A dor pode quebrar um homem por um momento, mas se não virar humildade, pode se transformar novamente em orgulho ferido. A última praga revelou mais do que morte. Revelou a impotência dos deuses do Egito. Cada praga havia tocado algo que venerávamos ou controlávamos. O Nilo, a terra, os animais, o Seir, a luz, a saúde, a colheita e, finalmente, o primogênito.
O futuro, a herança, a força das casas. O Egito inteiro era uma pirâmide de confiança humana, e o Senhor derrubou pedra por pedra, não porque fosse cruel sem razão, mas porque eu, e meu povo sob minha liderança, havíamos escravizado, oprimido e recusado a voz divina repetidas vezes. O juízo veio depois de avisos, depois de sinais, depois de oportunidades, depois de negociações falsas, depois de promessas quebradas. A noite da morte não foi o primeiro chamado, foi o último golpe. E quando o último golpe veio, não havia defesa. Mais tarde, pensei muito no sangue nas portas dos hebreus. Por que sangue? Por que cordeiro? Por que aquela marca? Naquela noite, a diferença entre vida e morte não era riqueza, força, nacionalidade ou tamanho da casa. Era o sangue. Uma casa hebreia sem sangue estaria em perigo. Uma casa marcada estava protegida. O juízo não perguntava se a casa era grande. Perguntava se havia sangue. Eu não compreendia completamente, mas sentia que havia algo profundo ali. Um inocente morria para que a casa vivesse. Um cordeiro sem defeito era sacrificado. Seu sangue marcava a entrada, e a morte passava por cima. O Deus de Israel não estava apenas tirando um povo da escravidão. Estava ensinando algo sobre redenção, algo que atravessaria gerações. Aquela noite seria lembrada. Páscoa, passagem, livramento, juízo para uns, salvação para outros. E eu fiquei do lado errado da porta. Sem sangue, sem humildade, sem obediência, sem vida. Nenhuma análise apaga o rosto do meu filho. Posso falar de teologia, de pragas, de política, de libertação, de juízo. Mas havia um corpo no palácio. Meu filho, eu o lembro antes daquela noite. Lembro dos passos dele pelos corredores, da forma como os servos se curvavam diante dele, do treinamento para ser herdeiro, dos olhos que talvez tivessem minha própria dureza começando a nascer. Eu pensava que o trono lhe pertenceria, mas o trono não pôde defendê-lo. Eu pensava que os deuses do Egito o guardariam, mas eles ficaram mudos. Eu pensava que minha vontade era lei, mas minha vontade não parou à meia-noite. Se eu pudesse voltar ao primeiro encontro com Moisés, talvez ouviria. Talvez perguntasse mais. Talvez me humilhasse antes. Talvez meu filho estivesse vivo. Mas o orgulho sempre acha que terá mais uma oportunidade. Até que chega uma noite sem retorno. Muitos perguntam sobre meu coração. Por que endureci tanto? Por que resisti depois de tantos sinais? Por que vi o Egito sofrer? E ainda assim não cedi. A resposta é assustadora, porque cada ato de orgulho prepara o próximo. O coração não se torna pedra em um dia. Ele endurece por camadas. Uma recusa, depois outra. Uma justificativa, depois outra. Um sinal desprezado, depois outro. Uma promessa quebrada, depois outra. Até que a voz de Deus, que deveria produzir temor, passa a produzir raiva. Eu endureci meu coração. E também fui entregue à dureza que escolhi. Isso é terrível. Quando um homem insiste em rejeitar a luz, pode chegar o momento em que a escuridão que ele amou se torna sua prisão. Eu não fui apenas vítima de uma força exterior. Eu desejei resistir. Eu quis preservar meu domínio. Eu quis manter Israel escravo. Eu quis provar que Faraó não se curvava. E por isso, descobri que todo joelho se curva, mais cedo ou mais tarde. Alguns se curvam em adoração. Outros se curvam quebrados pelo juízo. Uma curve tarde, e não com amor, mas com luto. Quando Israel saiu, o Egito ficou em luto. As ruas que antes ouviram música, comércio e ordens agora ouviam pranto. Os fornos estavam frios. As casas, marcadas por perda, o cheiro de morte pairava. O povo enterrava primogênitos. Os pais se olhavam sem saber por que o rei resistiu tanto. Talvez alguns tenham me odiado. Talvez outros ainda me temessem. Mas o temor que eu inspirava já não parecia o mesmo. Um rei que não protege o futuro de seu povo fica menor, mesmo sentado no trono. E eu estava menor, muito menor, mas meu orgulho ferido ainda respirava. Mais tarde, eu perseguiria Israel. Sim, mesmo depois daquela noite. Essa é a prova de que dor sem arrependimento não salva um coração. Eu deixei o povo sair, mas depois perguntei: que fizemos, deixando Israel ir, para que não nos sirva? Ainda pensava em servidão, ainda pensava em perda econômica, ainda pensava como senhor de escravos, e fui atrás deles até o mar. Mas essa é outra história, outra derrota, outro julgamento, outra prova de que o Deus que abriu portas no Egito
também abriria caminho pelo mar. Se eu pudesse falar ao Egito naquela tarde antes da última noite, diria: ouçam o aviso. Diria aos pais: não confiem no palácio. Diria aos sacerdotes: seus deuses não os salvarão. Diria aos servos: temam a palavra do Senhor. Diria a mim mesmo: desça do trono da soberba antes que o luto o derrube. Mas eu não falei, e ninguém podia mudar minha decisão. Essa é a dor de lembrar. O aviso existia. Moisés falou, o sinal do sangue estava ali. A história poderia ter sido diferente se o coração do rei se rendesse. Mas minha rendição veio apenas quando o choro já cobria a terra. Aprendi tarde demais que poder não é soberania. Eu tinha poder sobre homens, mas não sobre Deus. Aprendi tarde demais que riqueza não compra proteção contra juízo. O palácio perdeu como as casas pobres perderam. Aprendi tarde demais que pragas não são apenas calamidades, podem ser mensagens. Aprendi tarde demais que Deus distingue seu povo. Gósen teve luz quando o Egito teve trevas. As casas marcadas viveram quando as sem sangue choraram. Aprendi tarde demais que promessas feitas no medo não bastam. Eu prometi e voltei atrás. Disse que deixaria ir e endureci. Aprendi tarde demais que a última palavra não pertence ao faraó, pertence ao Senhor. Aquela noite ainda é um espelho, não apenas para reis, para todos. Porque todo coração pode ter um Egito dentro de si. Um lugar onde Deus fala e a pessoa resiste. Um lugar onde sinais aparecem e a pessoa cria desculpas. Um lugar onde alguém diz: deixa ir, mas o orgulho responde: não. Talvez você não seja rei. Talvez não tenha palácio. Talvez não governe uma nação. Mas pode governar sua vida como se Deus não tivesse direito sobre ela. Pode dizer: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Eu disse isso, e minha história responde com lágrimas. Não faça da sua alma um Egito endurecido. Não espere a meia-noite para se render. Não espere a perda tocar sua casa para ouvir o que Deus já disse antes. Há sons que o tempo não apaga. O grito do Egito é um deles. Às vezes, em minha memória, ainda ouço. Começa distante. Depois cresce, caça por caça, rua por rua, até chegar ao palácio. É o som de uma nação colhendo a consequência de uma rebelião prolongada. É o som de um rei descobrindo que sua coroa não é escudo. É o som de pais chorando por filhos. É o som de servos perguntando por que Faraó não ouviu. É o som da última praga. Mas misturado a esse som, há outro silêncio. O silêncio das casas de Israel. Não porque não houvesse temor, mas porque havia sangue nas portas. Enquanto o Egito gritava, Israel se preparava para partir. Enquanto nós enterrávamos, eles caminhavam para a liberdade. A mesma noite foi juízo para uns e livramento para outros. Isso me assombra. O mesmo Deus que feriu o Egito salvou Israel. A diferença estava na resposta à sua palavra. Eu pensei que Moisés era meu adversário, mas Moisés era apenas mensageiro. Pensei que as pragas eram ataques contra minha autoridade. E eram, mas não apenas isso. Eram revelações da autoridade de Deus. Pensei que poderia negociar a vontade divina, mas Deus não barganha sua santidade com reis. Pensei que poderia adiar obediência sem custo, mas cada adiamento aumentou o peso. Pensei que meu coração pertencia a mim, mas descobri que um coração endurecido se torna campo de juízo. No fim, não foi Moisés quem me derrotou. Foi o Senhor, o Deus que ouviu o clamor dos escravos, o Deus que lembrou sua aliança. O Deus que desceu para libertar, o Deus que humilha o soberbo, o Deus que passa pelo Egito à meia-noite. E eu fui Faraó, o homem que perguntou: quem é o Senhor? E recebeu a resposta em sangue, trevas, pragas e luto. E eu vi o Nilo se transformar. Vi rãs invadirem o palácio. Vi o pó virar tormento. Vi enxames cobrirem a terra. Vi animais morrerem. Vi feridas abrirem nos corpos. Vi fogo e gelo caírem do céu. Vi gafanhotos devorarem o que restava. Vi trevas engolirem o Egito. E por fim vi a morte entrar no palácio. Naquela noite, meu filho morreu. Meu trono ficou pequeno. Minha coroa ficou pesada. Minha voz perdeu força. Chamei Moisés. Mandei Israel partir. Mas o preço da minha dureza já estava espalhado por todo o Egito. Se minha história pode falar a alguém, que fale assim: não endureça o coração quando Deus chama. Não despreze os primeiros avisos. Não negocie obediência. Não confunda a paciência divina com fraqueza. Não espere a última praga.
Porque há noites que chegam depois de muitos avisos. E quando chegam, nem o palácio consegue impedir o choro. O Egito afundou em lamento. Israel saiu em liberdade. E eu, Faraó, aprendi tarde demais. O Senhor não precisa de tronos humanos para reinar. Ele é Deus, mesmo quando reis resistem. Mesmo quando impérios se levantam. Mesmo quando o orgulho pergunta, quem é o Senhor? A resposta virá, e nenhum coração endurecido conseguirá detê-la.